Alguém tivesse me dito, quando eu era adolescente, quando eu era criança, que um dia eu estaria exatamente neste lugar, a viver as coisas que eu estou a viver, casada, com filhos, a recomeçar mais uma vez, acho que nem eu acreditaria. E Deus escreve em nossas histórias de maneira tão perfeita, de maneira tão especial, bem alinhadinho, que nem eu, nem você conseguiríamos escrever assim. E sinceramente eu vejo a mão de Deus em tudo. Como eu disse, eu nasci em Moçambique, meus filhos nasceram lá, foi lá que eu casei, foi lá que os nossos primeiros sonhos como família começaram. Mas depois da pandemia, as coisas começaram a ficar cada dia mais difíceis. O futuro parecia cada vez mais incerto. Então nós decidimos recomeçar, decidimos emigrar para a Europa. E o primeiro país que nós pensamos foi Portugal. Foi Portugal pela facilidade da adaptação, falamos a mesma língua e fizemos de tudo para chegar lá e as crianças começaram o ano letivo com as crianças de lá. E assim aconteceu. Quando chegamos lá, o país é maravilhoso, mas vimos uma realidade totalmente diferente daquilo que nós assistíamos no YouTube, daquilo que as pessoas que estavam lá nos contavam. Porque as pessoas quando te contam, parece tudo bonito, parece tudo perfeito. E pode ser para elas, porque a realidade de cada pessoa é diferente da sua. Vimos que lá, talvez não era o país que nós poderíamos construir o nosso futuro. Então, enquanto nós ficamos lá, meu marido foi para a Holanda. E enquanto ele estava na Holanda, ele recebeu outra proposta vindo de amigos dele da Bélgica daqui. E nós permanecemos em Portugal, porque as crianças tinham que terminar o ano letivo. Eu e as crianças permanecemos lá. Não podíamos sair assim de qualquer maneira. Assim que terminou o ano letivo de 2022, 2023, viemos para a Bélgica e eles começaram o ano letivo aqui também. E praticamente, olhando para trás, ninguém me contou as coisas que eu sei sobre casamento. Ninguém me contou que emigrar não testa só a sua coragem, testa a sua paciência, testa o seu casamento, testa a sua fé. E é sobre isso que vamos falar aqui hoje. Se você chegou até aqui, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Beatriz Matavela, mas isso me soa tão formal. Pode me chamar de Bia, porque nós vamos ficar tão íntimos, tão próximos, que você vai vir aqui todas as semanas. Porque neste canal eu não vou mostrar uma vida perfeita. Neste canal eu não vou dizer que eu tenho todas as respostas. Porque saiba que você, através dos seus comentários, também pode agregar valor na minha vida. Eu estou aqui para partilhar aquilo que a vida foi me ensinando. Os desafios, os erros, os acertos, os aprendizados. Hoje em dia, eu tenho visto que muita gente entra em relacionamento de maneira errada, com muita pressa. No meu caso, foi muito diferente. Antes de entrar nesse relacionamento que dura há mais de 17 anos, nós primeiro conversamos sobre os nossos valores, aquilo que nós queríamos. E isso não significa que os desafios não chegaram. Significa que quando os desafios chegaram, nós estávamos alinhados no mesmo propósito. Uma das coisas que eu aprendi sobre casamento, sobre relacionamento é esta. O casamento muda, mas isto não significa que a vida está a piorar. Isso significa que a vida está acontecendo. Hoje em dia, eu vejo que muitas pessoas entram dentro de um relacionamento esperando que as coisas permaneçam iguais. Mas as coisas não permanecem iguais. Os filhos chegam, as responsabilidades aumentam, a rotina muda. Mesmo aquela tensão que era só para o casal, agora precisa ser dividida. Eu, graças a Deus, meu marido sempre foi presente. Sempre foi um pai presente. Durante o tempo que nós viemos em Moçambique, nós tivemos o privilégio de estar sempre juntos, de fazer tudo juntos. Levávamos as crianças para a escola, íamos buscar as crianças, íamos para a igreja juntos, viajávamos juntos, estávamos sempre unidos. A nossa família sempre preservou a união. Claro que quando chegamos aqui na Europa, as coisas mudaram. Os nossos filhos tiveram que aprender a ser independentes. Nós aprendemos
que temos que deixá-los. Estamos sempre grudadinhos, mas aqui tivemos que aprender a deixá-los eles serem independentes. A rotina mudou, nós tivemos que começar a trabalhar fora. E se for para comparar só esse lado, claro que a vida em Moçambique era mais tranquila, mas nós sabemos porque é que viemos para aqui. Viemos para aqui para dar um futuro melhor à nossa família. Viemos para aqui para dar uma educação melhor. Nós todos sabemos que na Europa tem uma saúde melhor. E mesmo assim, nós ainda nos sentimos felizes. Mesmo com essa vida corrida, mesmo com essa rotina que está sempre cheia, nós ainda arranjamos espaço para preservar aquilo que nos une como família. Porque aprendemos que família não é apenas viver na mesma casa. Família é escolher viver momentos juntos. A rotina mudou, o país mudou, a vida mudou. Mas aquilo que nos une como família precisa permanecer todos os dias nas nossas escolhas. Existe uma pergunta que as pessoas me faziam e continuam fazendo. Bia, qual é a coisa mais difícil para ti em emigrar, em viver nesse país que se fala holandês e francês, sendo que em Moçambique você falava português? E sinceramente para mim o mais difícil não foi a comida, o mais difícil não foi o frio, o mais difícil não foi a língua. Eu escolhi falar o francês e em francês eu consigo resolver tudo sozinha. Eu consigo conversar. Mas existe uma coisa que me pesou muito o coração quando eu saí de Moçambique. Foi deixar os meus irmãos lá. Eu tenho 2 irmãos, um mais velho e uma mais nova. Eu sou a irmã do meio. Isso me pesou o coração. Ter que dizer tchau para eles. Principalmente para minha irmã mais nova. Porque nós éramos que nem carne e unha. Ela estava comigo praticamente todos os finais de semana. Todos. Isso sim me pesou o coração. Mas apesar da saudade, viajar, mudar de país, para mim nunca foi uma coisa assustadora. Talvez porque eu tenha viajado com toda a minha família, eu viajei com meu marido, com meus filhos. Porque eu acho que mudar de país é como mudar de bairro. É assim como eu sinto. Eu acho que Deus colocou o mundo para nós podermos explorar, para nós podermos descobrir, para nós podermos aprender algo. E em todos os países que eu passei, eu sinto que saí de lá aprendendo, saí de lá mais sábia, saí de lá com alguma bagagem de conhecimento para passar para vocês. E hoje eu continuo aprendendo, porque a minha vida não é perfeita, o meu casamento não é perfeito. E Deus não espera que nós sejamos sempre fortes. Deus não espera que nós sejamos perfeitos. Ao longo do caminho, eu aprendi que Deus vai trabalhando em nós enquanto nós caminhamos. Uma coisa importante que eu posso te dizer, tenha perseverança nos seus relacionamentos, com sua família, no seu casamento. Mas isso não quer dizer que você deva aceitar violência, maus tratos, falta de respeito. Também não estou a dizer que você deve se calar perante aquilo que fere os seus princípios, ou os princípios da palavra de Deus. Porque respeito deve acontecer dos 2 lados. Eu acredito num casamento construído à base de compromisso, à base de respeito, onde Deus é o centro. Se o que eu compartilho aqui com você puder ajudar uma única mulher a olhar para a sua família com mais esperança, se através desse vídeo você voltou a acreditar que família vale a pena, escreva aqui nos comentários, vale a pena. E eu ficarei feliz porque este canal terá cumprido o seu propósito. Porque o propósito desse canal não é mostrar uma vida perfeita, mas mostrar uma vida real, com lágrimas, desafios, mas acreditando que Deus está escrevendo a nossa história, um dia de cada vez. Se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos.